Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar dos 50 anos, meio século, da Revolução dos Cravos, ou a Revolução do 25 de Abril, que pôs fim em Portugal à ditadura salazarista, que naquele momento sequer tinha ainda Salazar havia falecido alguns anos antes, depois o presidente Marcelo Caetano, que depois se exilou no Brasil, diga-se de passagem, seu filho, inclusive, tem alguns depoimentos interessantes sobre a trajetória de Marcelo Caetano no Brasil, para quem se interessar vale a pena dar uma procurada nisso, mas o fato é que é uma revolução que não só criou uma democracia em Portugal, finalmente, mas também pôs fim ao regime das colônias em África, que eram justamente aquelas cuja ação militar de Portugal fez com que houvesse ali uma grande insatisfação do país, uma grande insatisfação dos soldados, que acabou levando justamente a essa revolução liderada por capitães. Inclusive, também vale a pena mencionar aqui um excelente filme de Maria de Medeiros, chamado Capitães de Abril, que conta ali um pouco dessa história, do golpe de Estado, podemos assim dizer, que foi a Revolução dos Cravos, porque, afinal de contas, derrubou-se um governo com base numa ação militar, no movimento das Forças Armadas. E o fato é que é uma revolução importantíssima, porque não só inaugura a democracia em Portugal, mas abre aquilo que alguns vão chamar, Samuel Huntington, por exemplo, de a terceira onda das democracias. Começa a democracia em Portugal, se segue a ela o caso da Espanha, da Grécia, no sul da Europa, ocorrem depois as democratizações, em alguns casos redemocratizações na América Latina, essa onda se espalha para o leste europeu e para outras partes do mundo. Uma onda que justamente agora começa a entrar em recessão, A gente tem aí um certo declínio da democratização no mundo, mas essa terceira onda, que inclusive inclui o Brasil, ela começa em Portugal em 1974, no dia 25 de abril. Enfim, é um processo tremendamente importante, é importante também entender o que foi o Estado Novo Português, cujo nome, aliás, deu origem ao nome do Estado Novo Brasileiro sob Getúlio Vargas, e o que essa ditadura significou e por que não só ela caiu, mas o que significou a queda dela. Enfim, para poder discutir esse tema, eu tenho aqui comigo um convidado especialíssimo para tratar do assunto, que é o professor João Paulo Avelãs Nunes. Ele é professor de História Contemporânea na Universidade de Coimbra e ele é lá também pesquisador do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. E é um especialista, como eu já falei, em História Contemporânea, particularmente História Contemporânea de Portugal, conhece muito bem, em especial também, a história do Estado Novo Português e se dispôs aqui, quero agradecer muitíssimo a ele, a tratar desse tema conosco. Então, sem maiores delongas, eu quero dar as boas-vindas ao João Paulo, agradecer por essa conversa e começar perguntando. João Paulo, por favor, o que significou, afinal de contas, o 25 de abril? Por favor. Bom, então, antes de mais, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, não só colaborar neste mecanismo, nesta modalidade de divulgação do conhecimento científico ou de alguma maneira técnico sobre a realidade contemporânea, mas também fazê-lo para o Brasil, que para Portugal é um país muito importante, portanto é um prazer enorme estar aqui. Bom, então, procurando de alguma maneira responder ou argumentar em torno da sua primeira pergunta, eu diria que a importância do 25 de Abril para Portugal é múltipla, no sentido em que as mudanças introduzidas foram enormes. É óbvio que um historiador ou um cientista político deve saber que quando alguma coisa muda, muitas coisas permanecem, e portanto é óbvio que a realidade não mudou totalmente. Por exemplo, a lei da gravidade permaneceu e outros princípios, as desigualdades sociais em parte também permaneceram, há uma série de coisas que permanecem, mas apesar de tudo há mudanças muito substanciais e eu poderia elencar 3 ou 4 que acho que são absolutamente decisivas e que tornarão possível de perceber a importância do golpe de Estado e depois a Revolução de 25 de Abril. Em primeiro lugar,
esse golpe de Estado, que no próprio dia em que foi lançado se transformou numa revolução, e estas duas designações não são meramente palavras, significam coisas muito importantes, fez terminar uma ditadura que se prolongava por 48 anos. Era a mais longa ditadura da Europa Ocidental. Na Europa de Leste havia experiências ditatoriais de sentido inverso mais longas, mas na Europa Ocidental era a ditadura mais longa e, portanto, isso é uma mudança substancial. Um país que há 48 anos vivia uma ditadura e que, aparentemente, não tinha forças próprias, nem tinha ajuda externa para a interromper, ter visto a interrupção desse regime ditatorial foi uma mudança muito substancial. Depois, a outra mudança é que pela primeira vez na história de Portugal tivemos um regime democrático, ou seja, não apenas voto universal masculino e feminino, coisa que nunca tinha acontecido. Fala-se normalmente da Primeira República como uma experiência democrática, mas não foi, mesmo como regime de liberal foi muito limitado, a possibilidade de participação, os cidadãos portugueses que tinham direito de participação política andavam à volta dos 25%, e portanto isso é absolutamente invalida absolutamente a possibilidade do regime ser designado como regime democrático. Portanto, a primeira vez que em Portugal houve, para além de voto universal masculino e feminino, um conjunto de outras características que tipificam o regime democrático foi a partir de 25 de 1974, portanto, é inaugural na nossa história a possibilidade e a capacidade da sociedade portuguesa criar um regime democrático. O terceiro fator muito importante foi a questão da interrupção do ciclo imperial, ou seja, desde o século XV Portugal se projetava no mundo e resolvia parte dos seus problemas, também criava problemas para si próprio e para os outros, mas resolvia parte dos seus problemas tentando conquistar e manter relações coloniais normalmente fora da Europa com o reconhecimento do direito à autodeterminação e à independência da maior parte dos territórios coloniais. Portugal, primeiro, libertou ou reconheceu a libertação dessas populações e desses territórios que deram lugar a novos países e, por outro lado, teve de passar a lidar com a sua própria realidade em si próprio e depois optou por consolidar essa situação através de um pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia, que mais tarde se veio a transformar no que hoje é a União Europeia. O último aspecto muito, muito interessante e muito importante que o 25 de Abril trouxe foi também o reconhecimento de um conjunto de problemas e limitações que não seria específico da realidade portuguesa, mas que em Portugal, como país relativamente pobre e menos desenvolvido da Europa Ocidental, da Europa do Sul, tinham aspectos mais relevantes, como por exemplo a situação da mulher na sociedade portuguesa e a relação entre condições socioeconómicas e socioculturais e capacidade de acesso e de participação consciente na vida política. E, portanto, essa ideia de que um sistema político democrático consolidado precisa de ter um mínimo de patamares de igualdade e de estabilidade na vida das pessoas, de todas as pessoas, para que a democracia não seja apenas uma realidade para as classes médias e para as classes altas, foi também pela primeira vez inequivocamente abordada em Portugal e, embora não se tenham resolvido todos os problemas, tomaram-se um conjunto de iniciativas que começaram a viabilizar essa preocupação de fazer acompanhar a democracia política com um mínimo de igualdade e de acesso a oportunidades por parte do conjunto da população portuguesa. Portanto, eu diria que estas razões justificam a importância e a relevância do 25 de Abril. Eu acrescentaria uma outra que não tem propriamente a ver com o resultado, mas tem a ver com o processo e a maneira como as coisas decorrem é relevante, ou seja, a forma não é irrelevante para o conteúdo, não é, como sabemos quando se analisa a produção artística, não é? Que é, apesar do golpe de Estado ter sido concebido e executado por militares, e não era apenas militares, eram militares que estavam formados para fazer a guerra, os capitães, que foi o essencial dos integrantes do movimento das Forças Armadas, havia oficiais generais que de alguma maneira afastaram do regime, mas não foram eles que lideraram o processo, não foram eles que conceberam o golpe de Estado. Quem concebeu o golpe de Estado foram oficiais de carreira de patente intermédia, portanto, basicamente capitães,
Mas esses capitães estavam treinados e tinham feito a guerra, alguns deles, em 4 comissões no ultramar, ou seja, 4 comissões, cada uma de 4 anos, pode equivaler a 16 anos de guerra contínua. E há muitas outras experiências na história em que militares intervêm na mudança política do seu próprio país, têm uma experiência de guerra, vamos dizer, em territórios coloniais e reproduzem níveis de violência brutais nessa intervenção política. Por exemplo, o caso da Guerra Civil Espanhola, é isso, os generais franquistas eram todos, como se dizia na altura, marroquinos, ou seja, tinham feito a guerra colonial em Marrocos e transplantaram os níveis de violência brutal, primeiro de uma guerra, segundo de uma guerra colonial, que normalmente tem níveis de violência acrescidos, para o território espanhol e para a Guerra Civil em Espanha. Ora, os militares portugueses fizeram exatamente o oposto. Ou seja, conceberam uma operação militar que, a menos que tivesse grande oposição, foi pensada para não exercer qualquer tipo de violência militar, para ser uma operação militar que evitaria tanto quanto possível qualquer tipo de interação. O exemplo que normalmente é dado, o símbolo disso, é que a coluna de blindados que vai de Santarém para Lisboa e que desempenha um papel muito importante nas operações militares do dia da Revolução, parava nos semáforos quando o semáforo estava vermelho e só arrancava quando passava para verde. Ora, uma operação militar que respeita as leis de trânsito tem um nível de civilismo que não é habitual. Portanto, e tudo isso foi conduzido. A própria primeira proclamação do movimento das Forças Armadas no Rádio Clube Português teve como principal objetivo, para além de declarar o que estava a acontecer, pedir às pessoas para evitarem, e pedir às forças do regime para evitarem oposição, para não haver derramamento de sangue. Portanto, essa preocupação, que obviamente não se prolongou durante todo o período, porque durante o chamado PREC, o processo revolucionário em curso, houve mais violência, não necessariamente fuzilamentos ou prisões ou torturas, mas houve mais violência política e social em Portugal, mas o golpe de Estado e o ato revolucionário em si próprio foram marcados não apenas pela quase ausência de violência, mas pela preocupação civilista de que a mudança ocorresse, se fosse utilizada a força das armas, porque sem elas aparentemente não era possível derrubar o do regime, mas o objetivo não era exagerar ou abusar do uso da violência. Pelo contrário, eram militares que não queriam usar a violência que os militares são treinados para fazer, etc. Isto é particularmente relevante, porque estes jovens oficiais tinham sido obrigados durante 4 anos, 8 anos, 12 anos e às vezes 16 anos a fazer a guerra. E a guerra a sério, ou seja, a guerra de matar e morrer. E, portanto, é interessante que tenham optado por mudar o regime político, procurando não exercer violência militar, embora utilizassem, obviamente, os instrumentos militares para derrubar o regime. Portanto, eu diria que estes são alguns os 5 tópicos mais marcantes de um golpe de Estado que se transformou numa revolução, porque, nomeadamente, na Grande Lisboa, durante o próprio ato do golpe de Estado, as pessoas vieram para a rua e apoiaram o golpe de Estado, sentiram-se confortáveis e confiantes com o que estava a acontecer e começaram, enquanto coletivos e a partir também da iniciativa dos partidos políticos na clandestinidade que se aproximaram dos militares, a ter objetivos próprios. Por exemplo, a libertação dos presos políticos não foi nos dias em que ocorreram iniciativa dos militares, foi iniciativa dos civis. E os militares acompanharam a iniciativa de grupos de civis e, de alguma maneira, autorizaram e legitimaram a libertação imediata dos presos políticos no seguimento do golpe de Estado / Revolução do 25 de abril de 1974. Portanto, diria que estas são algumas das características. Depois, obviamente, o processo complica-se, há uma série de outros etapas até à estabilização do regime democrático, até à conclusão dos processos de autodeterminação e independência, no que diz respeito à inserção de Portugal no sistema, à reinserção de Portugal no sistema de relações internacionais. Portugal era membro da NATO e da EFTA, tinha um vizinho bastante maior que tinha ainda uma ditadura e que tinha um aparelho militar muitíssimo mais poderoso do que o português, que era a Espanha, que ainda era governada pelo regime franquista, não é? Mas, apesar de todas essas conturbações, o balanço global é marcado, acho eu, e acho que a maior parte dos historiadores, cientistas políticos e jornalistas consideram isso, por
por estes vetores muito importantes e significativos. Portanto, aquela ideia de que os militares intervêm sempre para introduzir violência e que abusam da violência para os quais são treinados não é claro e não se verificou no caso português. É interessante que esse episódio que você mencionou, dos tanques que paravam nos semáforos, né, isso é retratado no filme do Capitães de Abril, né, e evidentemente isso causa espécie para quem está assistindo, fala, mas como assim, né? Me recordo disso, até eu sempre pensava, mas será que essa cena, ela realmente aconteceu de alguma forma, ou será que era uma licença poética, né, da cineasta? Foi mesmo real e representa essa cautela extrema em que as coisas corressem o mais pacífica e não violentamente possível, não é? O que feito por oficiais que vêm da guerra é uma realidade muito, muito interessante e muito curiosa. Sim. Realmente. Agora, você poderia falar um pouco, João Paulo, sobre esse regime que acabou? Afinal de contas, o que foi esse regime do Estado Novo Português? Bom, então, dizer que sobre as características do Estado Novo Português há, excluindo aqui o negacionismo e o revisionismo, que para mim não são posturas historiográficas ou científicas, são debate político-ideológico por parte de pessoas que acham que a ciência é irrelevante para a estruturação do pensamento político. Eu acho que todos os cidadãos têm o direito de fazer com o conhecimento científico o que entenderem no que diz respeito à formação da sua vivência cívica, mas como cidadão defendo que a melhor maneira de intervir enquanto cidadão é tentar qualificar a nossa visão cívica com o conhecimento científico disponível. Pronto. Isso cabe aos cidadãos, não cabe aos cientistas determinar como é que os cidadãos devem utilizar o conhecimento que produzem. Eu, como todos nós somos ao mesmo tempo cientistas e cidadãos, como cidadão tenho essa opinião, mas reconheço e aceito que haja pessoas que consideram que a ciência não é chamada para a formação das perspectivas e que preferem encontrar outras narrativas que fundamentam, não têm a ver com a realidade, mas que fundamentam a sua perspectiva. Mas, excluindo esses, há um debate sobre qual a natureza do Estado Novo Português. Todos, basicamente, os investigadores consideram que foi uma ditadura. O debate é se foi uma ditadura autoritária ou totalitária, e os conceitos, para quem é cientista, não são apenas palavras, são instrumentos de análise e condicionam o olhar, ou seja, uma pessoa vai à procura de determinadas coisas e, portanto, depois tira determinadas conclusões ou de outras consoante as categorias que utiliza, não é? É a questão do copo meio cheio e meio vazio, e salientamos o cheio ou o vazio consoante estamos a olhar, ou às vezes vemos-lo mais cheio ou mais vazio também por causa desses conceitos, e também sendo um regime ditatorial de extrema-direita, se foi de natureza fascista ou não foi de natureza fascista, e o que é isso de natureza de um regime de natureza fascista. A minha opinião pessoal, enquanto historiador, portanto, é pessoal, mas é técnica, é minha, é de que o Estado Novo foi um regime ditatorial de cariz tendencialmente totalitário e de matriz fascista. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, quero dizer que os conceitos nunca se aplicam literalmente à realidade, ou seja, o conceito é, como diria Max Weber, um tipo ideal, ou seja, é uma espécie de uma depuração teórica de um conjunto de características e de relações que nunca se verificam literalmente na realidade. A prova é que, por exemplo, uma característica fundamental do fascismo é que o ditador, o líder do movimento fascista, do partido fascista, assume todas as principais formas institucionais de poder. Ora, o exemplo fundador, que é o italiano, Benito Mussolini, nunca foi chefe de Estado, foi chefe de governo, nunca foi chefe de Estado. A prova é que o chefe de Estado que o convidou para formar governo demite-o, que convidou em 1922, demite-o em 1943, portanto, chegaremos certamente à conclusão de que a Itália fascista não foi nem fascista, nem um regime totalitário. Ora, os conceitos de totalitarismo e de fascismo foram inventados pelos fascistas italianos e toda a historiografia, ou grande parte da historiografia, aplica inequivocamente à experiência italiana entre 22 e 43 essas duas categorias e, portanto, seria estranho que isto acontecesse. Ora, acontece porquê? Porque os conceitos não existem literalmente na realidade. Nenhuma realidade é
a confirmação literal de um conceito. Os conceitos servem para nós compreendermos a complexidade e o hibridismo da realidade e não o contrário. Porque é que, em relação à realidade caracterizável por totalitarismo e fascismo, se aplica este grau de exegese? Eu tenho uma perspectiva, eu tenho a ver com o contexto da Guerra Fria e a necessidade de incorporar no mundo livre regimes de tipo tendencialmente totalitário, de cariz fascista, como o Estado Novo Português, como o regime dos coronéis na Grécia, como, apesar de tudo, o franquismo espanhol, e depois, na segunda vaga, todas as ditaduras latino-americanas e asiáticas e africanas pró-ocidentais, e, portanto, foi necessário fazer ali uma recomposição de categorias, mas se compararmos, e vou dar mais outro exemplo de outro país, se compararmos, por exemplo, a ditadura de Primo de Rivera, que claramente é uma ditadura autoritária, com o apoio de Afonso XIII, com a ditadura franquista, e dizer que o franquismo comparado com o nazismo não podem ser ambos totalitários, porque há diferenças, mas considerar que as diferenças muito maiores que há entre a ditadura de Primo de Rivera e a ditadura do General Franco não tornam difícil de compreender como é que ambos os regimes são analisados debaixo da mesma categoria, aplica-se exatamente ao caso português, não é? Portanto, eu diria que o Estado Novo optou pelo exercício de uma violência contida, sistemática, mas que tinha as características fundamentais de um regime totalitário, ou seja, definiu um perfil para a evolução de Portugal, considerou que Portugal estava numa crise profunda, que a crise tinha como origens, o despotismo esclarecido do Marquês de Pombal, o liberalismo, a democracia, as várias formas de socialismo, que isso eram doenças que afetavam o corpo social português, que não correspondiam à natureza da sociedade e do Estado português, e que a única maneira de reconstituir a Portugalidade era um regime com as características do Estado Novo, que por isso deveria manter eternamente. E que o Estado Novo tinha o direito e a obrigação de reprimir o suficiente para garantir a concretização desse objetivo, e tinha o direito de reconfigurar a cabeça e a organização dos portugueses para que eles se reajustassem à sua verdadeira natureza e identidade, que só podia ser representada por uma ditadura, pelo corporativismo, e pelo catolicismo e pelo colonialismo. Ora, se isto não é uma ambição totalitária, não configurada para um curto ou médio prazo de reforma, para um regresso a uma normalidade, mas considerando que isto era a normalidade e o resto é que era a normalidade patológica, não é? E depois o Estado Novo utilizou todos os instrumentos, pode ter utilizado de forma contida, porquê? Porque a sociedade portuguesa, em grande parte, era absentista na participação política formal, ou seja, a maior parte dos portugueses não se opunham a regime nenhum. Opunham-se na Grande Lisboa, em torno da cidade do Porto, eventualmente opunham-se as classes populares rurais quando os equilíbrios tradicionais eram postos em causa, sei lá, o fenómeno de Fátima tem muito a ver com isso, com o conflito com o catolicismo, etc. Mas fora essas formas, vamos lá dizer, extremas quase, de antigo regime de contestação, a maior parte da sociedade portuguesa não intervinha politicamente. Para quê reprimir massivamente, como por exemplo a ditadura fez na Alemanha, em que havia voto universal masculino e feminino, em que havia uma experiência histórica de participação política, social, cultural, muito mais intensa, etc. Portanto, eu diria que as categorias que podemos utilizar não devem ser absolutas, devem ser coerentes teoricamente, mas depois adequadas à realidade social e cultural e política portuguesa, e portanto, segundo essa perspectiva, o Estado Novo foi um regime de tipo ditatorial, de tipo fascista e tendencialmente totalitário, que visava eternizar-se, ou seja, tinha por objetivo durar eternamente. O Reich dos 1000 anos seria pouco, seria uma ambição limitada para Salazar, porque ele achava que Portugal só sobreviveria com o Estado Novo, e portanto o Estado Novo era a verdadeira forma de organização política da sociedade portuguesa, não é? Sob a sua liderança enquanto possível, e depois procurando ele encontrar um sucessor adequado. Curiosamente não deixou nenhum sucessor, nem preparou nenhum sucessor, porque achava que preparar um sucessor era pôr em causa o seu próprio poder, e portanto protelou, haveria 3 ou 4 pessoas que ele aceitaria ou
poderia aceitar que fossem os seus substitutos, um deles acabou por ser Marcelo Caetano, mas haveria outros, Pedro Titano Pereira, por exemplo, não é? Haveria mais 2 ou 3 que Salazar poderia, e que manteve meio próximos, meio distantes. O outro era o Jornal Santos Costa, que foi, desde os anos 30, subsecretário de Estado da Guerra, e depois chegou a ser ministro da Guerra e da Defesa, e que era mais da ala dura do regime, não por ser militar, mas por ser militar da ala dura, e que também poderia ser um dos candidatos. Houve um, mas que foi afastado e que se auto-afastou, Armindo Monteiro, que era um advogado e professor universitário em Direito de Lisboa, que esteve desde o início da ditadura militar, e que lá foi dos que foi a Coimbra convidar Salazar para ir para Ministro das Finanças para o governo ainda da ditadura militar, em 1928. Portanto, foi este regime que, enquanto regime político, que foi derrubado. Outra característica importante deste regime, como já eu referi ao falar dos capitães e da guerra, é que recusou reconhecer a inevitabilidade, até por comparação com outros países muito mais poderosos, como o Reino Unido, como a França, como a Bélgica, como a Holanda, de reconhecer o direito à autodeterminação e à independência dos seus territórios não autónomos. Eu utilizo aqui esta expressão da ONU para não cair no debate sobre se eram colónias ou províncias ultramarinas, que o regime introduziu, aliás, com o apoio do lusotropicalismo de Gilberto Freire e do próprio Gilberto Freire nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e isso implicou não apenas a reprodução de modelos de dominação colonial, embora bastante menos segregacionistas e conservadores a partir do início da Guerra Colonial em Angola em 61 do que antes. Ou seja, curiosamente, quando Portugal investiu mais na modernização e na igualização ainda muito incipiente das relações sociais dos seus territórios coloniais em África, foi quando foi desafiado pelo início dos movimentos de libertação e o início das guerras coloniais. A evolução foi muito mais rápida nessa década do que muitas décadas anteriores, desde que Portugal reconstituiu o seu império colonial, perdido o Brasil nos territórios em África, na África subsaariana, que hoje são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, não é? E isso também foi uma marca muito importante do regime. E a outra marca também muito importante, ou uma das outras marcas, é a opção deliberada pela, vamos dizer, limitação e retardamento do desenvolvimento económico e social. Salazar era um conservador, não era nem um tradicionalista nem um modernizador, e ele acreditava numa modernização lenta, sobretudo baseada na afirmação do Estado e da capacidade do Estado, muito menos da sociedade civil, porque tinha a noção clara de que a modernização económica e social iria tornar absolutamente dispensável e obsoleto o regime e a imagem de país que ele queria. Portanto, ele julgou sempre e teve sempre no seu governo defensores da ditadura que queriam uma modernização mais rápida, conservadores como ele e mesmo tradicionalistas que achavam que, apesar de tudo, Portugal já estava demasiado modernizado e que deveria até ter alguma regressão ao passado. Convém lembrar que o Estado Novo, e Salazar em particular, por exemplo, começou por recusar o apoio do Plano Marshall, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o único país que recusou na Europa Ocidental. A Espanha queria ter acesso a ele e os Estados Unidos recusaram, porque a ditadura espanhola era mais explicitamente próxima da Itália fascista e da Alemanha nazi do que o caso português, e portanto foi recusado, mas o governo espanhol procurou ter acesso, o governo português foi convidado e recusou aceitar, depois acabou por solicitar por questões de dificuldades financeiras e o facto do Reino Unido não ter condições para continuar a ser o patrono do regime português, etc. Mas o Salazar recusou para evitar a modernização rápida, não é? E portanto isso significou o quê? Mais pobreza, mais atraso e nas últimas 2 décadas o regime significou imigração em larga escala. A imigração deixou de ser tanto para o Brasil e para os Estados Unidos e Canadá como tinha sido no século anterior, não é? Que era mais custoso, exigia maior investimento por parte dos imigrantes, portanto havia uma certa seleção socioeconómica na imigração e alguma contenção da imigração
pelos custos da transposição para outros continentes. Ora, quando os países da Europa Ocidental precisaram de mão de obra em larga escala, com o crescimento económico a seguir e com as limitações demográficas a seguir à Segunda Guerra, numa década e meia, mais de 2 milhões de portugueses saíram de Portugal para procurar viver melhor em França, na Bélgica, no Luxemburgo, na RFA, no Reino Unido e mais outros, até em países escandinavos, etc. E, portanto, isso resultou também das opções do regime. Claro que houve modernização económica e social no regime, mas ela foi deliberadamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, limitada pelo regime, porque o projeto de sociedade e a lógica hierárquica dominante nos dirigentes do regime, e em particular no próprio Salazar, pressupunha a manutenção de algum bloqueio económico e social, de uma hierarquia social entre a elite, classes médias, percentagem muito reduzida da população e uma maioria da população pobre, quer no mundo rural, quer nas cidades, e isso foi também uma consequência do regime. Outro aspecto é no plano cultural. O Salazar e os dirigentes do Estado Novo eram intelectuais de grande nível na Europa do seu tempo. As figuras mais marcantes, há outras, mas talvez pelo seu papel simbólico, são o próprio António de Oliveira Salazar, que era professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que conhecia pelos livros a Europa e o mundo, e que fez as suas escolhas tendo em conta esse conhecimento, não apesar dele, ou seja, ele optou pelo conservadorismo, pela limitação, pelo bloqueio, pelas hierarquias, conscientemente. Ele tinha sido, para além de mais, um dos principais dirigentes da Ação Católica em Portugal, antes de se tornar político profissional e ditador, e portanto conhecia o mundo e conhecia as várias alternativas, conhecia o keynesianismo, por exemplo, embrionário nos anos 30, recusou-o deliberada e conscientemente, não é? Era professor de Economia Política, portanto, Finanças e Economia Política, sabia isso conscientemente, portanto não era por falta de visão do mundo, pelo contrário, era conhecendo o mundo, optou por cortar muitas das possibilidades para Portugal. E outra figura é Manuel Gonçalves Cerejeira, que curiosamente era professor, embora já fosse sacerdote quando se tornou bacharel em História e Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e que se tornou professor de História Moderna e Contemporânea, portanto meu antecessor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, antes de depois ser arcebispo de Mitilene, em 1928, e depois cardeal patriarca de Lisboa, função que desempenhou durante grande parte do Estado Novo. Eles eram amigos desde o tempo de estudantes universitários, aliás foram os dois dirigentes, o Manuel Gonçalves Cerejeira como presidente e Salazar como vogal da direção do Centro Académico da Democracia Cristã de Coimbra, o CADC de Coimbra, que ainda hoje existe, já com outras características, obviamente, em Coimbra, não é? Um organismo de ação católica dedicado aos estudantes universitários, criado com o apoio de professores católicos da Universidade de Coimbra, que teve um papel muito importante em Portugal, em Coimbra, em Portugal, e na relação com outros países europeus e da América Latina, por exemplo, o Brasil. E também o cardeal Cerejeira, ou Manuel Gonçalves Cerejeira, era um intelectual, conhecia o mundo, conhecia a realidade, conhecia as várias alternativas que estavam em cima da mesa, tinha uma posição menos dura e menos pró-ditadura eterna do que Salazar, defendia um regime dessa natureza, mas estaria disponível para adaptar a Igreja, por exemplo, a um regime democrático. Aliás, preparou essa possibilidade no final da Segunda Guerra Mundial, antevendo a hipótese do regime cair no final da guerra, coisa que Salazar não fez. O que Salazar fez foi reorganizar o seu governo para aguentar o embate no final da guerra e para que o regime pudesse sobreviver. Fez-o conscientemente a partir de 44, criou um regime de combate, um governo de combate para sobreviver ao possível terremoto que em regimes como o regime português, final da guerra, com a possível vitória dos aliados, incluindo a União Soviética, eventualmente traria, e trouxe, com exceção de Espanha e Portugal e Espanha trouxe, na Europa Ocidental trouxe esse terremoto, no Brasil também, não é? Porque o Estado Novo de Getúlio Vargas também terminou precisamente nesse contexto do imediato pós Segunda Guerra Mundial, não é? E, portanto, esses intelectuais assumiram claramente uma determinada visão do mundo e reorganizaram a realidade portuguesa de acordo com isso. Daria só 3 exemplos para as pessoas perceberem. No plano cultural, não os habituais da censura, etc., que foi muito importante, que durou, que
teve impacto significativo, sendo que o Estado Novo sempre aceitou dar-me um pouquinho mais de tolerância à produção cultural exclusivamente destinada às elites, onde admitia alguma margem de dissonância, enquanto que para as classes populares não havia possibilidade, e aí o controle era total. Isso muitos regimes ditatoriais de tipo extrema-direita fizeram, o caso italiano aconteceu, né? Na Alemanha menos, mas a maior parte dos outros regimes ditatoriais de direita permitiram essa margem, essa folga, essa válvula de escape, não é? Mas quais eram os exemplos que eu queria dar? Primeiro, por exemplo, ainda Ministro das Finanças apenas, portanto em 1930, Salazar só se torna Presidente do Conselho, ou seja, Primeiro-Ministro em 32, e é a partir dessa posição que reorganiza o regime e que, com a concordância dos militares, faz passar uma ditadura militar para uma ditadura civil, sendo que a ditadura civil é muito mais dura do que a militar. Essa é também outra característica portuguesa. O regime tendencialmente totalitário foi implantado por civis com a autorização dos militares. Mas não foram os militares que implantaram. Os militares implantaram uma ditadura autoritária, ainda com uma margem de pluralismo interno, com várias saídas possíveis, uma das quais era o regresso a um regime demoliberal, um pouquinho mais autoritário, mas a um regime demoliberal. Esteve em cima da mesa, não é? Quando se passa a um regime ditatorial de cariz totalitário, é um civil que lidera o processo. Lidera indiscutivelmente. O general, depois Marshal Oscar Fragoso Carmona, tutelou esse processo, mas ele é liderado indiscutivelmente por Salazar. E a partir dessa altura, quem manda em Portugal é o Presidente do Conselho, não o Presidente da República. Ou seja, é o Primeiro-Ministro, não o Presidente da República. Aliás, a partir de certa altura, quem escolhe os candidatos às eleições, que são eleições em que ganham sempre e apenas os candidatos do regime, é Salazar. Ou seja, quem escolhe o futuro Presidente da República, incluindo as vezes em que Óscar Fragoso Carmona foi reeleito, era Salazar. Era o Primeiro-Ministro que escolhia o Presidente da República, embora em teoria o Presidente da República pudesse demitir. Mas, portanto, voltando no plano cultural, Salazar, em 1930, Ministro das Finanças ainda apenas, conseguiu fazer aprovar pelo governo da ditadura militar o encerramento das escolas normais superiores da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa, que eram as únicas que existiam. Ou seja, os dois sítios onde em Portugal se formavam professores para o ensino primário e para o ensino liceal, o governo da ditadura militar fecha. Porquê? Porque Salazar considera que quem forma professores é o governo, não são as universidades. Incluindo a sua universidade e a outra, a de Lisboa. Só para dar um exemplo, o diretor da Escola Normal Superior da Universidade de Coimbra era o José Bertamagnini, que era professor de Antropologia Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e militante do Movimento Nacional Sindicalista, ou seja, uma força política que estava à direita de Salazar e que se opôs ao encerramento da escola porque, como universitário, achava que a formação de professores devia beneficiar de alguma latitude, mesmo em ditadura, e que a universidade era o local ideal para que esse controle fosse feito. Salazar discordou, e no caso não discordou, mandou. Ou seja, fechou as duas escolas normais superiores e durante todo o Estado Novo, até à reforma Veiga Simão, só entrou em vigor em 1973, portanto um ano antes do fim, os professores eram formados pelo governo. Em estruturas em que tipo de escola eles eram formados, João Paulo? Eram formados os professores primários nas escolas do magistério primário, que eram completamente controladas, era um ensino, vamos dizer, politécnico, mas não havia qualquer autonomia, tudo era nomeado e fiscalizado pelo governo, e os professores do ensino liceal terminavam a sua licenciatura ou bacharelato, candidatavam-se a um estágio, e o estágio era feito nos liceus com controle absoluto por parte do governo e tendo a questão da fidelidade ideológica ao regime como elemento fundamental. Aliás, o controle era tão grande que durante alguns anos só uma escola em Coimbra, o Liceu Dom João III, hoje o Liceu José Falcão, é que fazia formação de professores. Portanto, em Portugal houve alguns anos em que o único sítio onde se fazia formação de novos professores para o ensino liceal era um liceu em Coimbra. Para todo o Portugal e Império Colonial. Tanto era a obsessão de controle absoluto de Salazar sobre a formação de novos professores. Isso depois tornou-se inviável, depois foram criados liceus normais em Lisboa e no Porto, como é óbvio, não é? E depois em outras capitais de distrito, mas o modelo inicial era concentrar tudo no lugar simbólico de onde Salazar tinha vindo,
e governamentalizar absolutamente. Portanto, esta é uma medida. E repito, isto não foi feito depois de 33, isto foi feito antes de 33. Salazar, em 1980, era apenas Ministro das Finanças. Só que já muito influente, né? Já governava Portugal, não é? Aliás, ele quando tomou posse em 28 como Ministro das Finanças, dividiu o discurso em duas partes. A primeira parte, o que é que eu vou fazer como Ministro das Finanças? A segunda parte, o que é que eu acho que o governo de Portugal deve ser daqui para a frente. Definiu um programa de governo inteiro, mas ele exigiu tomar posse separado dos outros ministros. E foi concedido, ou seja, a tomada de posse dele foi feita no Ministério das Finanças com a presença dos outros membros do governo todos e do Presidente da República, e só ele falou. E de onde vinha tanto prestígio a essa altura? Porque ele era professor de finanças públicas e era o dirigente máximo no plano das políticas económicas e sociais da Ação Católica Portuguesa. E isso lhe dava poder. E prestígio, né, evidentemente. Exatamente. Até porque a ditadura militar tinha tido um problema grave, que é não conseguiu resolver o problema do endividamento público. O endividamento que se vinha agravando desde a Primeira Guerra, e a ditadura militar, uma das razões era acabar com o problema da dívida, da inflação, da desvalorização da moeda. E pediu um empréstimo à Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações disse que concedeu um empréstimo, mas que teria de ter um representante seu no Ministério das Finanças a garantir o cumprimento de uma série de medidas. A ditadura militar achou que isso seria uma ditadura militar nacionalista, que aceita que o Ministro das Finanças de Portugal passasse a ser um representante da Sociedade das Nações, era mau. Então, a alternativa a uma resolução do problema através da renegociação da dívida com um empréstimo da Sociedade das Nações era uma ditadura financeira. E Salazar foi o ditador financeiro e, portanto, o ditador de Portugal desde o início. Como ele era técnico das finanças em finanças públicas e professor da Universidade de Coimbra, mas ao mesmo tempo militante de topo da Ação Católica e tinha o apoio da Igreja Católica e dos setores católicos dominantes nas elites portuguesas, juntou esses dois prestígios e começou a construir um processo de substituição de uma ditadura militar instável por uma ditadura civil permanente, do qual ele era inequivocamente o chefe. Não é o líder, é o chefe no sentido do Führer, ou de caudilho, ou de Duce. Em Portugal, a liderança de Salazar foi absolutamente indiscutível para vários setores do regime. Mesmo dirigentes políticos de elevada carreira e grande ambição, como Pedro Teutónio Pereira, como Armindo Manteiro, como Marcelo Caetano, nunca se atreveram a pôr em causa o poder e o prestígio absoluto de Salazar. Portanto, a primeira medida no plano cultural era essa, que não é habitual referir. A segunda medida é que Salazar proibiu a sociologia em Portugal, literalmente, ou seja, ela não era ensinada em nenhuma universidade e não havia revistas de sociologia. Salazar tinha tido, enquanto estudante católico em Coimbra, uma formação muito pautada pela presença de intelectuais católicos franceses que eram convidados pelos professores universitários de Coimbra, católicos conservadores, mas que achavam que a sociologia católica, vamos dizer, o positivismo corporativista, é uma mistura estranha, mas aconteceu em muitos países da Europa e penso também na América Latina, era uma matriz muito importante da democracia cristã conservadora, que era a corrente católica na qual o Cerejeira e o Salazar foram formados e que Cerejeira impôs como a concepção dominante da Igreja Católica Portuguesa, contra aquela perspectiva, por exemplo, da Action Française, da Politique d'abord, ou seja, da ideia de que os católicos eram antes de mais políticos conservadores e só depois católicos, e que o catolicismo se devia subordinar a esse objetivo político. Portanto, Salazar e Cerejeira, ou Cerejeira e Salazar, são os lídimos representantes daquilo que Pio XI, não é? E Pio XII defenderam, que é, não, o catolicismo é o mais importante para os católicos, o catolicismo é conservador, é corporativista, é pró-ditatorial, desde que a ditadura respeite a autonomia da Igreja, mas é esse o projeto. Portanto, isso tinha uma fortíssima componente sociológica, só que Salazar, enquanto ditador, considerou que uma coisa é a formação dele, que é membro de uma elite, outra coisa é a formação geral. A classe média. E a sociologia era perigosa, porque falava de classes sociais, falava de desigualdade, e, portanto, proibiu. Portanto, até a cadeira de Cedas Nunes, que veio da única faculdade de economia existente em Portugal na altura, o ISCEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, da Universidade Técnica de Lisboa,
e que vai para a Academia Militar para poder ensinar Sociologia e reintroduzir, portanto é um economista que reintroduz a Sociologia em Portugal, depois cria o Gabinete de Investigadores Sociais e há a revista Anal Social, que ainda hoje existe e que é a revista do ICS, do Instituto de Ciências Sociais, que é o herdeiro do Gabinete de Investigações Sociais que Cedas Nunes criou, no final dos anos 50, não houve Sociologia em Portugal. Foi proibida por Salazar. Outro aspecto, por exemplo, interessante é que não houve Universidade Católica. Salazar, foi com Lino Neto e com o Cardeal Cerejeira, na altura não era Cardeal Cerejeira, Manuel Gonçalves Cerejeira, os três proponentes, em 1922, de uma tese ao Congresso da Ação Católica, mais importante realizada em Portugal, que propôs ao governo republicano a autorização para a criação de uma Universidade Católica em Portugal, e o governo republicano não autorizou. Quando se tornou ditador, disse Universidade Católica só por cima do meu cadáver. Porquê? Porque Salazar, como católico, sabia que uma Universidade Católica dependia de quem? Do Papa. E uma coisa ou dos jesuítas, às vezes, né? Pronto, mas seria sempre do Papa, Sim. porque os jesuítas só dependem do Papa, não dependem. E, portanto, claro. quando a Igreja Católica está ao lado do regime, muito bem, isso deixa de estar. Como é que o Salazar... É que professores universitários de uma universidade pública, Salazar pode demiti-los. Não é? Claro. Pode reformar uma universidade por decreto. Uma universidade católica, dependente da Santa Sé, o Estado português, a não ser que viole a concordata e crie um incidente internacional, não pode fazê-lo. Portanto, enquanto Salazar mandou, disse, universidades em Portugal são universidades públicas. Porquê? Não por serem anticatólicos, não. Porque nas universidades públicas eu mando. O Estado manda. E uma ditadura não se subordina nem partilha o poder com ninguém. Salazar nunca esteve em nenhuma cerimónia pública enquanto ditador que tivesse sido organizada pela Igreja Católica. Quando era assim, quem ia era o Presidente da República, que até era maçom, e há dúvidas que fosse católico, porque ele achava que o Presidente da República não havia problema nenhum, era só o Presidente da República. Ele era a ditadura, e a ditadura não ajoelha. Ele, como católico, teria de ajoelhar e beijar o anel do cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal patriarca de Lisboa, Manuel, e eram amigos, e não é, a questão é que, como ditador, não podia expor a ditadura a essa limitação e essa, vamos dizer, humilhação simbólica. Portanto, estes três aspectos, que não são os habitualmente referidos como da estratégia cultural do regime, acho que dão uma indicação clara da natureza absolutamente explícita e conscientemente ditatorial, totalitária do regime português. E Salazar fê-lo não por déficit de conhecimento das alternativas, mas precisamente por conhecimento das alternativas. E todos estes cuidados extremos tinham a ver com essa preocupação extrema. Só dizer para terminar que, por exemplo, Salazar chegou a uma altura a monopolizar, por exemplo, todas estas funções políticas. Era presidente do Conselho e chefe da ditadura, era ministro das Finanças, ministro das Colónias, ministro da Guerra, dirigia pessoalmente a Polícia Política. A Polícia Política, em teoria, estava subordinada ao ministro do Interior, que nunca falou com o diretor da Polícia Política por razões de decisão. O diretor da Polícia Política reunia todas as semanas com o Salazar e Salazar despachava diretamente todos os processos e muitas das decisões de assassinato, de prisão sem julgamento, de deportação sem julgamento, foram assumidas por Salazar, por proposta do capitão Agostinho Lourenço, que durante muitos anos foi oficial das Forças Armadas, que durante muitos anos foi o diretor da Polícia Política, primeiro da PVD e depois da PIDE, são as duas siglas primeiras da Polícia Política Portuguesa, foi a Direção-Geral de Segurança na fase marcelista, não é? E ainda era quem governava a União Nacional, indiretamente tutelava a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa e a Mocidade Portuguesa Feminina, que estavam subordinadas ao Ministério da Educação Nacional, e decidia as listas finais de todos os membros da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa, todos os governadores civis e de grande parte dos presidentes de Câmara, que eram todos nomeados, para não falar dos reitores das universidades. Mesmo, por exemplo, no plano das obras públicas, do Ministério das Obras Públicas, os casos em que se considerava que poderia haver alguma melindre, era pedida a decisão de Salazar. Só para dar um exemplo, a Caixa Geral de Depósitos em Coimbra, o edifício da Caixa Geral de Depósitos em Coimbra, que era o Banco do Estado, portanto, símbolo da grandeza do Estado Novo,
que é um edifício neoclássico, o arquiteto pôs a hipótese de ter um telhado com telhado em telha, etc, etc, ou uma placa. Como era em Coimbra, como era, etc, etc, alguém achou que poderia ser perigoso ser uma placa, porque era arquitetura modernista, e o Salazar escolheu telhado. Ou seja, há um despacho de Salazar no projeto de arquitetura, porque o Ministro das Obras Públicas, que era, aliás, bastante autónomo, naquele caso achou que não queria ter problemas e para ter uma decisão consagrada. Portanto, Salazar ia ao ponto de decidir, Salazar não reunia o Conselho de Ministros, a não ser excepcionalmente. Portanto, ele despachava diretamente com cada ministro ou subsecretário de Estado. Significa que quando os ministros não eram recebidos por eles, o Ministério estava em gestão corrente. Fantástico, ele controlava até as telhas. Tudo. Era de uma obsessão e de uma... A partir, obviamente, dos anos 50, não é? Até 68 a coisa complicou-se, a modernização, a complexificação, etc. Pronto. Outro aspecto interessante de Salazar é que Salazar abria regimes de exceção absolutos para projetos e personalidades que ele cooptava. Por exemplo, o poder do almirante Tenreiro ao nível da Organização Corporativa das Pescas, que é absolutamente atípico e ilegal, no sentido de nada na lei previa o almirante Tenreiro da maneira que governou a Organização Cooperativa das Pescas e a própria atividade económica das pescas, do bacalhau e não apenas, a uma escala absolutamente, nada no regime jurídico português previa aquilo. Aquilo foi uma decisão pessoal de Salazar, que achou que aquilo era uma boa solução, que funcionava, e então atribuiu isso. Outro exemplo é o poder de Bissaia Barreto, médico de origem republicana, maçom, mas que aderiu ao Estado Novo, aliás, com muitos membros da elite republicana portuguesa, que criou uma espécie de mini Ministério da Saúde em Coimbra e da Segurança Social em Coimbra, que não foi replicado no resto do país. Porquê? Porque era amigo de Salazar e Salazar achou que era interessante para o regime aquela experiência ser feita. Mas não foi replicado. Durante grande parte desse tempo, Portugal não tinha um Ministério da Saúde, tinha apenas uma Direção-Geral de Saúde no Ministério do Interior. A saúde era uma coisa, saúde pública era para pobres, como a polícia, como os sítios onde eram postas as crianças sem pais ou abandonadas, os mendigos, os indigentes, etc. Portanto, o regime foi governado desta forma. E isto aconteceu, obviamente, mais nos anos 30 e 40, cada vez menos nos anos 50, menos quando Marcelo Caetano se tornou chefe da ditadura, mas foi este regime que foi derrubado. Portanto, com estas características e muitas outras, eu penso que, em termos absolutos e por comparação com outros regimes, é bastante razoável considerar que Portugal teve, entre 1926, ou se quisermos, entre 1928, ou 1930, ou 1932, ou 1933 e 74, um regime ditatorial de cariz fascista e tendencialmente totalitário, e não um regime autoritário difuso e desconexo, que se baseava num paternalismo bondoso por parte de Salazar, mais conservador, ou por parte de Marcelo Caetano, mais modernizador. Aliás, queria saber um pouco dessa transição que, vamos dizer, ocorre pouco tempo antes da Revolução dos Cravos, né? O adoecimento de Salazar ali no final dos anos 60, né? E ele ainda segue achando que é o primeiro-ministro, mas afastado de fato da tomada de decisão, depois acaba morrendo, e o período caetanista. O que caracteriza esse epílogo, digamos assim, do Estado Novo Português? Bom, em primeiro lugar, dizer que hoje penso que está mais ou menos consagrado, e o próprio comportamento de Marcelo Caetano, depois de 74, demonstra isso, que Marcelo Caetano não quis assegurar a transição do Estado Novo para um regime democrático. Quis reformar o suficiente o Estado Novo para que ele pudesse continuar na metrópole, como na altura se designava, e nas colónias. Ou seja, ele não antevia nem a democratização de Portugal, nem o reconhecimento do direito à autodeterminação e à independência das colónias. A recusa absoluta de Marcelo Caetano, a partir da altura em que era possível ter regressado a Portugal, de o fazer, e, por exemplo, o Presidente da República, o Almirante Américo Tomás,
que saiu de Portugal com Marcelo Caetano no mesmo dia, no mesmo avião, que veio para o Brasil, mas que regressou a Portugal logo que o regime português, a sociedade portuguesa, o regime democrático o permitiu, simbolizam isso. Portanto, Marcelo Caetano quis reformar parcialmente o regime, mas não assegurar uma transição pacífica, negociada e acordada, quer para a democracia, quer para a autodeterminação e independência dos territórios coloniais. Pronto. Ora, o que é que marcaria a diferença? Primeiro, a dureza pessoal de Salazar e a maior afabilidade de Marcelo Caetano foram uma mudança significativa. Ou seja, Marcelo Caetano não tinha um perfil de ditador como Salazar. Ele, por exemplo, era genro de um dos intelectuais mais importantes da Primeira República e manteve relações familiares sempre, não é? Era cunhado de um dos agrónomos, professor do Instituto Superior de Agronomia e uma das figuras mais marcantes da oposição republicana ao Estado Novo. Davam-se, conversavam, encontravam-se regularmente, etc. Portanto, essa mudança pessoal aconteceu e Marcelo Caetano acreditava na modernização do regime e na compatibilização entre a modernização do regime e a manutenção da ditadura. Há alguns aspectos que são relativamente difíceis de compreender, por exemplo, a reforma que ele permitiu na educação, a chamada reforma Veiga-Simão, foi proposta em 71 e foi negociada até 73 e depois começou a ser implementada em 73. Era claramente uma reforma não modernizadora, mas democratizadora da educação, e é estranho que uma ditadura promova uma democratização do sistema de ensino, porque o sistema de ensino tem uma influência na formação da população, e, portanto, isso poderia ser um problema mais tarde ou mais cedo. Provavelmente ele contava com o controle político, policial e militar das alavancas do poder, e, portanto, que haveria aí uma espécie de uma esquizofrenia saudável, não é, entre uma sociedade culturalmente e educativamente democratizada e uma ditadura, mas todos os outros aspectos são a modernização do regime para a sua manutenção. E alguns deles vêm de trás, ou seja, já ainda no período salazarista, há projetos de modernização, por exemplo, na saúde, a ideia de que Portugal tem de passar a ter um sistema de saúde que vai enquadrando todas as pessoas e que garanta uma melhoria significativa das condições de saúde, e que para isso o Estado tem de ter um papel fundamental, começou a ser feito por elites do regime e da oposição ao regime. Por exemplo, o pai do Dr. Jorge Sampaio, não é? Que foi dirigente associativo durante o Estado Novo e depois foi dirigente de um partido político à esquerda do Partido Socialista, depois entrou no Partido Socialista, foi secretário-geral do Partido Socialista, foi presidente da Câmara de Lisboa, não chegou a ser primeiro-ministro, mas foi presidente da República. O pai de Jorge Sampaio, que era um republicano opositor ao regime, aliás, com ligações e com formação nos Estados Unidos, ligado pela mãe, pela esposa, à comunidade judaica portuguesa, etc., foi diretor-geral de saúde durante o Estado Novo, e esteve na base da criação de um elan e de um know-how e da comparação com outros países europeus e norte-americanos, e Austrália, Nova Zelândia, etc., iniciando um processo, muito lentamente, mas um processo de criação de um Serviço Nacional de Saúde que só se concretizou depois do 25 de Abril, nesse sentido, e isso começou no período ainda de Salazar, não é? A própria modernização das Forças Armadas no contexto da NATO, não apenas por causa da guerra colonial, que a transformou num corpo técnico e de alguma maneira civilista do Estado, embora garanta a ditadura, mas que ao mesmo tempo tinha outros horizontes e outras ambições, e isso tornou possível, por exemplo, o movimento das Forças Armadas, dos capitães do 25 de Abril, com as características que o regime teve, ou seja, não eram aqueles oficiais como representantes da elite, com uma lógica de casta militar fechada, com uma noção de que seria uma espécie de um terceiro poder que garantiria, em última instância, a sobrevivência da nação e de uma visão conservadora do regime político, mas umas novas Forças Armadas também começaram a ser estruturadas na fase final do salazarismo, e Marcelo Caetano evoluiu nesse sentido. Por exemplo, o general Costa Gomes, que foi uma das figuras importantes antes do 25 de Abril e depois, e que chegou a ser depois Presidente da República, teve um papel decisivo, por exemplo, no 25 de Novembro, etc.,
era o único oficial português, mas havia um oficial português com formação ao nível da guerra nuclear na NATO, ou seja, ele era matemático de formação e, portanto, com base nessa formação, ele fez formação NATO para a guerra nuclear. Isso implicava um grau de confiança e de interpenetração com as hierarquias militares de países com regimes democráticos que não era... E, portanto, isso foi permitido pelo regime. Portanto, essa modernização já vem de trás e Marcelo Caetano acentua, mas o importante é que isto, hoje a historiografia considera, e o próprio Marcelo Caetano teve um papel decisivo a tornar isso claro, que não visava nunca a transição para a democracia e o reconhecimento. Pelo contrário, visava a permanência do regime, porque ele se relegitimaria não apenas por uma suposta relação com a identidade nacional, ser a única solução compatível com a identidade nacional portuguesa, como por também garantir melhoria das condições de vida, melhoria do funcionamento do Estado, melhoria do modo como Portugal se relacionava com o sistema de relações internacionais no qual estava criado. Portanto, essa tendência, essa tensão entre modernizadores autoritários, e conservadores e tradicionalistas, que depois, na fase final do salazarismo e durante todo o marcelismo, é vencida pelos modernizadores, não foi vencida para derrubar ou substituir o regime, mas para garantir a sua sobrevivência e a sua eternização. Claro que a idiosincrasia pessoal de Marcelo Caetano marcou diferenças. Portanto, a chamada Primavera Marcelista tem mais a ver com essa idiosincrasia do que com a perspectiva de assegurar a transição para a democracia, que depois fica frustrada por continuação da guerra colonial. Porque, não, Marcelo Caetano nunca quis fazer isso. O que ele quis ser é o líder da ala modernizadora do regime e assegurar a sobrevivência do regime, não pela sua dureza e pelo seu fechamento e pelo seu bloqueio ao desenvolvimento económico e social, pelo menos à modernização económica e social, mas por ser também o portador dessa modernização económica e social e dessa melhoria das condições de vida da população. E a integração na EFTA e o modelo de gestão económica capitalista tipo keynesiano que Marcelo Caetano aprendeu, porque foi ele que liderou o processo de aproximação e de aproveitamento na fase final do Plano Marshall, tiveram um papel muito importante. Agora, vem a Revolução, e aí a modernização de fato começa a acontecer em Portugal, a gente sabendo que os primeiros meses, ou talvez os 2 primeiros anos da Revolução foram muito tumultuados, né? Pois, não, aí as categorias, há essa questão absoluta, quais são os ritmos e as tendências da modernização e do desenvolvimento, mas há também o cruzamento com, vamos dizer, uma tipologia política clássica das revoluções. E Portugal repetiu exatamente a tipologia da Revolução Francesa, ou seja, temos um relativo consenso para o derrubo de um regime anterior, isso aconteceu no que levou ao 25 de Abril e no sucesso do 25 de Abril, e no facto de, num dia, ficar claro que as características principais do regime iam desaparecer, ou desapareceram no dia, ou ficou claro que iriam desaparecer rapidamente, não é? Depois houve tentativas do regime deposto, ou de setores muito conservadores do consenso revolucionário, para interromper a revolução e para instaurar um modelo autoritário, meio democrático, meio autoritário, e o general Spínola foi o líder dessa corrente. Essas tentativas... Por exemplo, e foi o primeiro governante, né, pós-revolução. Foi o presidente da Junta de Salvação Nacional, porque o general Costa Gomes não aceitou desempenhar a função, porque quem os capitães convidaram para desempenhar a função foi o general Costa Gomes. Como ele não aceitou, o a seguir era... Convém lembrar que o general Costa Gomes até há uns meses atrás tinha sido o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e que o general Spínola tinha sido o vice-chefe-geral das Forças Armadas. Portanto, e tinham sido um governador militar da Guiné-Bissau e outro governador militar de Angola e também de Moçambique. E eram os 2 oficiais mais prestigiados em termos operacionais, oficiais generais, e o Costa Gomes tinha esse prestígio brutal de ser
um oficial respeitado nos mais níveis, nos mais altos níveis e mais complexos níveis da NATO, e o general Spina tinha o prestígio de ser um oficial de cavalaria à antiga, tinha comandado as tropas portuguesas no teatro de operações mais duro, foi o da Guiné-Bissau, onde a guerra era de uma brutalidade, não apenas para as populações guineenses e para a guerrilha do PAIGC, mas também para as tropas portuguesas, né? Porque na Guiné-Bissau a guerra foi perdida em 73, ou seja, as tropas estavam de saída, estavam mais ou menos acantonadas à volta de Bissau, não é? Nos outros territórios não, mas na Guiné-Bissau e tal. E quem liderou, quem conduziu esse esforço de guerra, de uma brutalidade muito substancial, foi o general Spina, e portanto tinham ambos esse prestígio. Mas, então, estava eu a dizer que houve essa tentativa, vamos dizer, de contra-revolucionária, não necessariamente regressar ao regime do Estado Novo, mas ter ali um misto entre regime autoritário com algumas liberdades, e que em termos, por exemplo, dos territórios autónomos era impor uma federação entre a metrópole e as províncias ultramarinas, um pouco como o general de Gaulle na fase inicial defendia relativamente à Argélia e outros territórios coloniais franceses, não é? Depois houve o processo de radicalização, ou seja, seria o terror, não é? Seriam os jacobinos, foi o PREC, não é? O general Vasconcelos simbolizaria, e o PCP e partidos mais, vamos dizer, à extrema esquerda do PCP simbolizariam esse processo, e ele diria desde o 11 de março até ao 25 de novembro, e depois o processo de normalização e de institucionalização democrática, que foi do 25 de novembro para a frente. Sendo que este processo não acarretou a exclusão, a ilegalização nem do PCP ou de outros partidos de extrema-esquerda, nem da principal organização sindical, confederação sindical, a CGTP intersindical, próxima do PCP. Portanto, foi uma democracia pluralista plena, não houve qualquer exclusão política à extrema-esquerda, apesar da vitória de centro-esquerda, do centro-direita e da direita no 25 de novembro, e também antecipada pelo facto de que, ainda durante o PREC, ter sido desencadeado o processo de democratização formal com as eleições de 25 de abril de 75 para a Constituinte, se ter iniciado o processo da Constituinte, e a Constituinte que só foi aprovada em 2 de abril de 76, mas manteve as características fundamentais que foram configuradas durante o PREC. Portanto, apesar da Constituição só ter sido terminada e aprovada já depois do 25 de novembro, quem venceu o 25 de novembro não fez nenhum esforço para reformular imediatamente o texto constitucional. O texto constitucional foi aprovado como ele foi proposto e negociado, nomeadamente entre o PCP e o Partido Socialista. Quer dizer, foi um período, vamos dizer, de guinada à esquerda, né, de Portugal, muito clara nesse período, pelo menos antecedendo a Revolução. No PREC. Só para a gente lembrar o significado da sigla do PREC. Processo revolucionário em curso. Isso. Quase que a Revolução Permanente. O período do terror Sim, na Revolução Francesa, etc. Pronto. Portanto, diria o quê? Que o debate sobre como é que Portugal se modernizou teve a ver com isto, teve a ver com o facto de, até, vamos dizer, 76, Portugal ter passado por um período de consenso revolucionário, de tentativas contra-revolucionárias, de radicalização revolucionária, de normalização democrática, sem exclusão dos defensores e dos concretizadores da radicalização revolucionária. Portanto, com democracia plena e com pluralismo, desde a extrema-esquerda até à direita. Não havia extrema-direita até há muito pouco tempo no sistema político português, pelo menos com representação política no Parlamento. E só então, a partir daí, é que a modernização e o desenvolvimento se puderam concretizar com o apoio das mudanças revolucionárias que foram no mesmo sentido. Ou seja, por exemplo, o reconhecimento que era fundamental haver um Serviço Nacional de Saúde, porque a saúde não é um mecanismo de apoio aos pobres, é um mecanismo de estabilização da sociedade e de estabilização da economia capitalista. De haver um sistema nacional de educação em que o ensino público tinha um papel essencial. Isso não foi difícil, porque durante o Estado Novo o sistema público tinha um papel essencial, porque Salazar
controlava mais facilmente a escola pública, portanto sempre apostou na hegemonia indiscutível da escola pública. Portanto, esse pilar. Depois, um sistema de segurança social crescentemente inclusivo, ou seja, toda a gente ter acesso ao sistema de segurança social, descontando e depois recebendo subsídio de desemprego, apoio em caso de doença, reforma, sendo que havia o problema de que havia muita gente que estava em idade de reforma e que durante o Estado não tinha descontado e que não tinha reforma e que foi incorporado no sistema para ele ser universal e não excluir parte da sociedade portuguesa. Portanto, a própria ideia do pluralismo cultural e jornalístico, a ideia de que não deveria haver nenhuma forma de censura, isso também ficou consagrado no processo, no período revolucionário, embora parte dos revolucionários depois quisessem, na fase da radicalização, impor as suas próprias censuras, mas como não venceram, o que ficou para a fase seguinte era essa. Outro aspecto de modernização era o fim da relação colonial, domínio colonial, e a construção de uma alternativa que era a aproximação à Comunidade Económica Europeia. Não apenas à EFTA, que entretanto estava em processo de dissolução, porque o Reino Unido e outros países membros da EFTA também se integraram na Comunidade Económica Europeia, mas integração na Comunidade Económica Europeia. Portanto, o fim do ciclo colonial e o início de um ciclo de maior proximidade, de maior exigência por proximidade com a Comunidade Económica Europeia, que para aceitar Portugal exigiu mudanças, mas deu apoio financeiro e técnico para que essas mudanças fossem possíveis e para que os riscos dessa mudança, em termos da sobrevivência de uma economia mais bloqueada, mais atrasada, não fossem demasiado graves, só se iniciaram depois de 76. Portanto, eu diria que a modernização posterior consistiu em duas coisas: na consolidação dos aspectos que foram introduzidos na fase consensual da Revolução e na fase radical da Revolução e que se mantiveram depois da normalização democrática e que são pilares fundamentais do regime democrático português, mesmo apesar de Portugal ser um país pobre da Europa do Sul. O Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Segurança Social Universal, o projeto de um sistema de educação que incluía todos e que de alguma maneira tentaria não só promover a liberdade de ensinar, mas garantiria o combate à desigualdade social à partida no acesso à educação, e depois a liberdade cultural e jornalística que também fazem parte. Os elementos complementares que só se consolidam depois do processo é o fim da relação com as colónias, de dominação e de interação económica prioritária, o acentuar da relação com os países europeus e com outras economias desenvolvidas e a reconfiguração do capitalismo português, muito lento até hoje, procurando aproveitar as potencialidades do modelo do keynesianismo e da globalização regulada, que eram aquelas que eram vigentes na altura, não é? Com os acordos GATT e com as rondas de renegociação dos ritmos e dos modelos de abertura das economias nacionais à economia capitalista global, que ainda eram dominantes e que não tinham sido abandonadas nem pelos Estados Unidos, nem pelo Reino Unido, nem pelos outros países desenvolvidos entre 74 e os anos 80. É só depois do colapso do Bloco Soviético é que esse processo se intensificou e se acelerou, embora no Chile esse modelo começasse a ser testado logo em 73, depois da vitória do golpe de Estado e com a imposição da ditadura do general Pinochet. O EFTA que você mencionou é o European Free Trade Agreement, né? Association, sim. Que foi o antecessor da União Europeia, né, na realidade? Não. Foi a alternativa à Comunidade Económica Europeia. Em 57 é criada a Comunidade Económica Europeia, a partir dos acordos do carvão e do aço, da energia nuclear, etc. 6 países europeus tinham estado no Plano Marshall e na OSCE, que tinha gerido, era uma exigência dos Estados Unidos, tinha gerido em conjunto o financiamento e os apoios financeiros em bens e serviços dos que os Estados Unidos disponibilizaram, criaram a Comunidade Económica Europeia. O Reino Unido, faria todo sentido ter estado, recusou estar e criou uma organização. Bem, depois foi sair de novo, né? Mas só 6 países, claro, dos 16 países europeus que tiveram na OSCE e que beneficiaram do Plano Marshall, só 6 é que criaram a CE, que é uma natural continuação da OSCE. O Reino Unido conseguiu mais 9 países para estarem na EFTA. Era um mercado único em que
em vez de se promover a diminuição das desigualdades, com discriminação positiva em relação aos mais pobres, se aproveitava as diferenças entre países para eles cooperarem. Por exemplo, sei lá, os escandinavos vinham plantar eucaliptos em Portugal, montavam fábricas de celulose e depois exportavam pasta de papel para esses países onde se fabricava o papel. Empresas de calçado em vários países da Europa Central montavam fábricas em Portugal, utilizava-se mão de obra barata, podia-se poluir, não é? Porque a indústria de cortumes é muito poluente, etc, etc. E, portanto, essa modernização induzida a partir do exterior e com uma especialização em setores ou em segmentos de mais baixo valor acrescentado, era o modelo da EFTA, não é? Porque ela supunha esse desequilíbrio entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Claro que houve muito crescimento económico por causa disso, não é? Mas era esse o modelo. O modelo da CEE era integração plena e apoio à aproximação dos níveis de desenvolvimento. Pelo menos em teoria é esse o modelo, não é? Portanto, a EFTA não era um antecessor da CEE, era uma alternativa. Mas era a alternativa que produziria um resultado completamente diferente, né? Exatamente. Produziria uma eterna complementaridade entre países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Sim. Quer dizer, e a União Europeia depois, no que medida em que se consolida, vai, enfim, firmar esse processo de equalização, né? Que explica tendencialmente. Sim. Claro, depois há escolhas como, sei lá, a moeda da União Europeia é o euro. O euro tem o valor no mercado internacional da moeda alemã, do marco. Sim. Ora, nem todas as economias da União Europeia que entraram para o euro têm o mesmo perfil de especialização produtiva e de valor acrescentado. Ou seja, Portugal não produz Mercedes, BMWs e Audi. Quer dizer, até produz a Volkswagen em Palmela, mas não é o grosso da economia portuguesa. Portanto, com a especialização portuguesa, ter a moeda alemã traz vantagens na estabilização monetária, mas traz desvantagem naquilo que nós conseguimos exportar e, em termos de competitividade. É mais barato o que nós compramos e temos uma estabilidade monetária que nunca tínhamos tido, mas vendemos mais caro e, portanto, para quem vende BMWs, isso não é um problema. Para quem vende têxteis e calçado, pode ser um problema. Por exemplo, Portugal hoje é o segundo país maior da União Europeia, mais exporta calçado e calçado com elevado valor acrescentado. Isso resulta do processo de integração europeia, mas a indústria de calçado português teve para fechar, porque precisamente com a moeda alemã, com o euro, enquanto com o mesmo valor da moeda alemã, era difícil vender calçado de baixa qualidade. Só que o que é que a indústria portuguesa do calçado conseguiu fazer? É passar para um nível de segmento elevado de mercado. Ou seja, Portugal exporta calçado semelhante ao calçado italiano, de elevado valor acrescentado. E tem vindo a crescer, neste momento é o segundo maior produtor de calçado da União Europeia. Logo a seguir à Itália. Porque seguiu exatamente, ou seja, design industrial, engenharia química para tratamento das peles, etc., marcas sofisticadas, etc. Portanto, esse processo de modernização é completamente diferente do seu perfil na lógica da EFTA e o seu perfil na lógica da CE/União Europeia. Há depois contradições nas políticas da União Europeia. Uma delas é o facto de termos uma moeda única sem termos uma vamos dizer, europeização das políticas económicas e sociais. Os governos mantêm o monopólio das políticas económicas e sociais à escala nacional, mas depois temos uma moeda conjunta para os países que aderiram ao euro. Isso é contraditório, porque a moeda representa a economia, e, portanto, às vezes há contradições, e a crise de 2008 foi o resultado dessas contradições e não se ter acautelado os seus riscos, mas fora isso, tendencialmente, a lógica da União Europeia é essa, é de promover o desenvolvimento de todos e de fazer discriminação positiva relativamente aos que têm mais dificuldade. Portanto, para encerrar a resposta à sua pergunta, no que é que nós temos? Temos um processo de modernização por desmantelamento do antigo regime, ou melhor, das partes negativas do antigo regime e da manutenção das partes positivas do antigo regime, logo na fase consensual da Revolução, a radicalização que trouxe alguns aspectos positivos que se mantiveram, como Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social, Educação, etc.,
E depois o juntar desses dois contributos, duas fases diferentes, na terceira fase, quando a estabilização da democracia e a definição do objetivo de integração na Comunidade Económica Europeia permitiu também o apoio à reconfiguração da economia capitalista como uma economia com características não apenas de governação, mas de perfil keynesiano, que foi um processo mais lento e menos bem sucedido do que os outros. Não é? Daí que nós tínhamos maior sucesso, por exemplo, na formação de jovens com alguma qualidade de formação do que depois o seu aproveitamento pela sociedade e pela economia portuguesa. E daí que muitos deles imigrem e vão fazer desempenhar essa função em países europeus, no Brasil, em Angola e em outros países. Interessante que você começou a nossa conversa aqui mencionando essas diferentes formas de pensar o 25 de abril do ponto de vista de uma perspectiva de debate, digamos, mais político-ideológico, de uma perspectiva científica, seja historiográfica, da ciência política, o que for. Como é que hoje a sociedade portuguesa, nos seus diferentes segmentos, o sistema político português, estão lidando com essa memória e com o significado do 25 de abril? Né? Você me mostrou até um discurso que foi feito pelo Rui Tavares, né, historiador e que hoje é parlamentar no parlamento português, questionando o que seriam certas tentativas, digamos, de ressignificar o 25 de abril. Isso tem a ver com a extrema-direita, que agora surge com o Chega. Como é que, enfim, esse entendimento hoje sobre o 25 de abril se dá em Portugal? Bom, então, em primeiro lugar, saiu recentemente um estudo, lá está, do ICS, do Instituto de Ciências Sociais, criado enquanto Gabinete de Investigações Sociais por Adélia de Seda Nuno no final dos anos 50, que mostra que a maioria dos portugueses tem uma visão semelhante do que foi o Estado Novo, do que foi o 25 de Abril, do que foi o PREC e do que é o regime democrático com integração na Comunidade Económica Europeia, e isso é consensual. Ok? Depois, o que é que temos de novo? Temos, primeiro, o surgimento de um partido de extrema-direita que desta vez foi bem sucedido, houve várias tentativas, mas nunca tiveram sucesso, esta vez tem sucedido, e este partido que há 6 anos teve 1% nas eleições para a Assembleia da República, o Parlamento Português, que há 2 anos teve 7%, agora teve 18%. Em 10 de março tem 50 deputados na Assembleia da República. Este partido tem uma relação com essa memória que é basicamente resumível da seguinte forma. Primeiro, a memória do Estado Novo e a valorização do Estado Novo e a diabolização do 25 de Abril são uma parcela reduzidíssima da sua mensagem política. Ele vive da crítica aos problemas, aos falsos problemas, porque não existem nem na escala, nem com a relevância que lhe são atribuídas pelo Chega. Por exemplo, o Chega fala sempre da criminalidade em Portugal como uma crise da democracia. Os índices de criminalidade em Portugal são absolutamente irrelevantes à escala europeia e à escala mundial. Portanto, dizer que a criminalidade em Portugal é um problema gravíssimo na sociedade portuguesa é uma coisa estranha, não é? Consideram que a imigração é um problema gravíssimo. Se não houvesse imigrantes em Portugal, dado o envelhecimento da população portuguesa, dado a alteração do modelo demográfico, Portugal teria ainda mais problemas do que tem hoje. E Portugal é um país de emigrantes há séculos, e portanto, não é, acusar a democracia de ter criado condições que nem sequer são assim tão positivas, mas de acolhimento de imigrantes é estranho num país onde todas as famílias têm emigrantes na sua experiência de vida. Não há nenhuma família portuguesa que não tenha visto pessoas emigrar, não é? Estou eu aqui como a prova viva disso. Sim, exatamente. E só marginalmente para determinados nichos da sociedade portuguesa que têm essa nostalgia, mas que é uma nostalgia prévia, não é criada pela extrema-direita, é que faz referências icónicas e muito subliminares, não só ao Estado Novo, como a outros regimes fascistas, não é? Sei lá, há uns anos, uns 2 ou 3 anos, o Chega fez um congresso em Coimbra, fez um mini comício no pátio das escolas, lá na universidade, invocando Salazar, não diretamente, mas
estamos aqui, né? Esse comício e o Congresso iniciou no dia 28 de maio, 28 de maio de 1926 foi o dia do golpe militar que instaurou a ditadura militar, que depois levou ao Estado Novo, e no final do discurso, o líder do partido em causa apelou a uma marcha sobre a Solum. Solum é o nome de um bairro de Coimbra e marcha sobre Roma. Mas o tipo de referências são estas, são subliminares. Não é? Nas redes sociais podem ser um pouquinho mais extensas, mas no discurso público é isso. E depois é o racismo, relativamente a ciganos, relativamente a pessoas de pele negra, etc. Não quer dizer que, por exemplo, não haja um deputado eleito pelo Chega, cidadão brasileiro e hoje também cidadão português, que é negro. E, portanto, o Chega é racista, mas tem um deputado, um dos 50 deputados de origem brasileira, não é? Que nem sequer é cidadão português por ter de origem portuguesa familiares, é cidadão português porque, como a lei portuguesa permite e bem, vive e trabalha em Portugal o tempo suficiente, pediu a cidadania portuguesa, foi-lhe reconhecida, tendo dupla cidadania, pode votar e candidatar-se em Portugal, é deputado na Assembleia da República pelo Chega, portanto, é um partido racista que tem como seus deputados, não é secretário, não é segurança, é deputado, um cidadão brasileiro e português com cor de pele negra, não é? Nesse sentido não é tão diferente do bolsonarismo por aqui, que tem essas contradições também. E da extrema-direita toda em Itália e na Alemanha, não é? A ideia de que a extrema-direita é coerente e que os seus ideais correspondem à sua prática nunca se verificou na história da humanidade, portanto não há de ser agora que se vai verificar. Portanto, isto significa o quê? Que nem o partido de extrema-direita faz isso. Qual é aqui o grande problema? É que o partido, mais importante partido de centro-direita, o PSD, mais até que o CDS, que era normalmente o partido que desempenhava essa função, decidiu agora, numa lógica, numa estratégia que deu maus resultados no Brasil, que deu maus resultados em todos os países europeus, que foi tentado, acha que vai controlar a extrema-direita, aproximando-se da extrema-direita e adotando a estratégia discursiva da extrema-direita. Portanto, o PSD decidiu este ano comemorar separadamente o 25 de novembro. Ora, quem liderou o 25 de novembro, que foi o processo militar e civil que interrompeu o PREC e permitiu a estabilização da democracia em Portugal, sem exclusão dos comunistas e da CGTP, etc., foi o Partido Socialista, não foi o PSD nem o CDS. O PSD e o CDS apoiaram, mas o Mário Soares foi o líder desse processo, enquanto dirigente político. O grupo dos 9, no Conselho da Revolução, do lado dos militares, que eram militares próximos do Partido Socialista, foi quem liderou isso do lado dos militares, não é? E, portanto, o que é que acontece? Temos um centro-direita que acha que vai combater a extrema-direita radicalizando-se e adotando uma estratégia populista relativamente a isso. Pronto. O que acontece? A esquerda e a extrema-esquerda também abriram o flanco a isso. Porquê? Porque transformaram a leitura historiográfica e, sobretudo, a leitura cívica, institucional e museológica da ditadura e do Estado Novo como uma coisa sua. Não era uma coisa consensualizável, não era um instrumento para aprofundar a aproximação de todos os portugueses à condenação à ditadura e à valorização da democracia, era um brinquedo só da esquerda e da extrema-esquerda. Ora, isso também facilitou esta estratégia populista e de revisionismo do centro-direita. Portanto, eu diria que o consenso está estabilizado na sociedade portuguesa. É absolutamente frequente termos dirigentes políticos e intelectuais de direita assumirem isso, mas Marcelo Rebelo de Sousa é um exemplo, não é? António Lobo Xavier, que foi dirigente e ainda é dirigente do CDS, é advogado, etc. Tem um programa, participa num programa de debate político há muitos anos com José Pacheco Pereira e outros, com representante da área do Partido Socialista. Assumiu isso frequentíssimas vezes, quer no plano cultural, quer no plano estritamente jurídico ou político. Portanto, essa ideia que a ditadura foi ditadura, ponto final, a democracia, ponto final. Houve o PREC, mas isso fez parte de um processo, superou-se, mantendo o pluralismo político, mantendo a presença da extrema-esquerda no sistema político português normalmente, etc. Os símbolos são o 25 de Abril, o 28 de Setembro, o 11 de Março, o 25 de Novembro, as eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 75, a aprovação da Constituição em 2 de Abril, as eleições para a Assembleia da República em 25 de Abril de 76, a integração da Comunidade Económica Europeia em 1 de Janeiro de 86. Isto está estabilizado, a maioria da população portuguesa estabiliza isso, nem sequer a extrema-direita tem uma visão essencialmente revisionista ou negacionista, tem-na
marginalmente, mas não é essa a sua estratégia. A estratégia é jogar com o descontentamento, com o acesso ao bem-estar da democracia por parte da classe média-baixa, com o descontentamento relativamente à imigração e à comunidade cigana por parte da classe média-baixa da periferia das cidades, com o descontentamento da população mais idosa perante os imigrantes nas regiões onde, sem os imigrantes, o país não funcionava, por exemplo, o Alentejo e o Algarve. Sem imigrantes, essas duas regiões do país fechavam, são demograficamente ultra-deficitárias e, portanto, é um problema que Portugal criou a si próprio e que só se pode resolver com a imigração. É o que está a ser feito, de maneira mais cuidado ou menos cuidado está a ser feito. As pessoas não estão satisfeitas com isso, votam no Chega, mas não, a alternativa não é nenhuma, porque, aliás, muitos votantes do Chega são imigrantes brasileiros com dupla nacionalidade que foram para o Algarve porque é quentinho, porque é turista, porque tem o mar, porque tem não sei quantos e tal. São cidadãos brasileiros, formaram a sua opinião cá, radicalizados cá, levam a sua radicalização para lá, mas são imigrantes. Sim. Estão a votar contra si próprios, não é? É estranho, mas a realidade acontece. Portanto, eu diria que há este consenso, e que se alguém vai romper esse consenso, até curiosamente mais do que a extrema-direita, que, como isso não dá voto. Só para dar um exemplo, o segmento que vai dos 18 anos aos 35 foi dos que mais votou no Partido Chega, nas últimas eleições. É aquele onde o consenso acerca do que foi o Estado Novo e das vantagens do 25 é maior. Nesse inquérito, os resultados foram agora publicados, o segmento etário que mais valoriza, que mais vê negativamente o Estado Novo e mais valoriza o 25 de Abril e o que aconteceu sólido e estável depois do 25 de Abril, ou seja, a democratização e o desenvolvimento, é esse segmento dos 18 aos 35 anos. Foi quem mais votou no Chega. Portanto, eles não votaram no Chega por serem contra isso, eles votaram no Chega porque as vantagens não chegaram a eles. É uma coisa completamente diferente. Não é? Porque eles, quando vão para países onde se vive melhor e mais democraticamente do que em Portugal. E lá são tratados como imigrantes, que não deviam lá estar pela extrema-direita. Portanto, há aqui uma contradição. O que é estranho é que seja o centro-direita a abrir essa porta, mas é estranho que seja o centro-esquerda e a esquerda a brincarem ao monopólio da relação simbólica com a condenação da ditadura e com a condenação e com a valorização da democracia e do 25 de Abril e depois da democracia, porque é brincar com fogo. Há um exemplo que é a criação do Museu da Resistência e Liberdade em Peniche, que era uma prisão política do Estado Novo, em que o governo do Partido Socialista, ainda no período da geringonça, com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, transformou aquele projeto num monopólio político do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Por exemplo, o José Pacheco Pereira, que é um intelectual português, dirigente do PSD, embora tenha vindo da extrema-esquerda antes do 25 de Abril, foi militante da extrema-esquerda na clandestinidade, esteve preso, etc, etc, foi excluído da comissão que esteve na base da criação de... Ele dinamizou um arquivo que é o arquivo privado em português mais importante sobre a oposição à ditadura, a revolução e o regime democrático. Foi excluído porque não era militante neste momento, nem dirigente nenhum desses três partidos e, portanto, não podia fazer parte do processo de criação desse museu. Portanto, quando a esquerda e a extrema-esquerda excluem o centro-direita da memória da condenação da ditadura e da valorização da democracia, o PS não faz isso, fez isso por causa da lógica da geringonça, não é? Estão a abrir a porta, na minha opinião, mal para que o centro-direita português adota a lógica suicida de achar que é, comportando-se como a extrema-direita, combate a extrema-direita. Claro que se algum dia a extrema-direita se torna maior do que o PSD, acontece como aconteceu no Brasil, que o centro-direita desaparece e é substituído pela extrema-direita, como aconteceu nos Estados Unidos, como está o risco de acontecer em França, na Holanda, na Suécia, numa série de outros países. Fica só o centro-esquerda e a esquerda e depois a extrema-direita a liderar o centro-direita e a direita, ou a fazer desaparecer o centro-direita e a direita. Bom. João Paulo, que ótima conversa. Eu quero te agradecer muitíssimo por ela, mas eu quero te devolver também a palavra agora, porque se houver ainda algum ponto que você acha que a gente não tenha abordado, que você acha importante ainda trazer, você possa fazer isso?
e para fazer, na sequência, a sua amarração final. Por favor. Muito bem, então eu é que agradeço a possibilidade e o convite, mas eu aproveitaria para fazer uma chamada de atenção, que é simultaneamente de cariz científico, no meu caso historiográfico, mas também cívico, que é, vivendo nós um período grave para quem acredita na democracia, no multilateralismo, no combate às alterações climáticas e à desigualdade, às formas de discriminação, etc., nós vivemos um período dramático. Eu acho que é um período dramático por muitas razões, mas a mais grave de todas é porque das 3 grandes potências mundiais, 2 têm ditaduras, a Federação Russa e a China, e uma, pela primeira vez da história do sistema de relações internacionais desde o início da época moderna, a maior potência hoje com um regime não ditatorial, podíamos discutir se é um regime democrático ou um regime demoliberal, mas claramente é um regime não ditatorial, corre o risco, e o risco é as próximas eleições para a presidência da República dos Estados Unidos da América, deixar de ter um regime democrático. Se isso acontecesse, as 3 maiores potências mundiais, não é? 2 delas com o guarda-chuva nuclear decisivo, a Federação Russa e os Estados Unidos, a China, a segunda maior economia do mundo e a terceira maior potência nuclear do mundo, passariam a ser ditaduras. Isto terá consequências avassaladoras no mundo. Não é? O Brasil sabe disso, porque não é? O que viveu agora nestas últimas eleições e na transição, em parte, foram positivamente, na minha perspectiva, influenciados pela recusa dos Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu em situações anteriores, em apoiar a implantação de um regime ditatorial no Brasil, mas isso pode deixar de acontecer se Donald Trump voltar a ser Presidente da República. A União Europeia já demonstrou que não existe enquanto potência global, portanto, não será substituto global dos Estados Unidos. O Japão, aparentemente, não tem condições para fazer isso. Imagino que a Coreia do Sul, Taiwan, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá também não. E, portanto, isso significa o quê? A Índia não tem ainda condições e o atual regime é mais um regime democrático, mas com um governo populista e autoritário do que um regime democrático pleno, e a Índia poderá vir a ser uma grande potência mundial, ainda não é, nomeadamente no plano económico e financeiro e no plano militar. Portanto, é uma potência nuclear, mas não tem ainda essa escala. Portanto, significa o quê? Que vivemos um momento complicado. Ora, eu acho que a América Latina e a Europa, no caso a União Europeia, poderiam ser, se quisessem ser, por si próprias e entre si, pilares consolidadores de uma alternativa democrática e multilateralista a esta situação de crise. Claro que para isso é preciso que a União Europeia evolua nesse sentido. Primeiro, que em cada Estado-membro continuem a existir regimes democráticos. Segundo, que a União Europeia decida deixar de ser o que tem sido, que é muitas coisas, mas poucas coisas no plano internacional e da ação conjunta. E, por outro lado, que passa a encarar a América Latina como um parceiro decisivo. Estados Unidos e o Canadá também, a Austrália e a Nova Zelândia também, o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan também, outros países também, embora numa situação diferente, claro, a Turquia, a Índia, uma série de outros países, mas a América Latina é o mais óbvio. E na América Latina só há um país que pode liderar o processo de transformar a América Latina nesse bloco de países que primeiro se integram para se desenvolverem, para terem uma posição forte e decisiva no plano à escala mundial. E esse país é o Brasil. Portugal não tem a escala do Brasil. O único país que pode ter uma escala relevante para o Brasil na União Europeia é a Alemanha, mas ok. Mas como brasileiros e portugueses falamos a mesma língua, é uma versão muito melhor no Brasil do que em Portugal, mas falamos a mesma língua, pelo menos mais saborosa, mais diversa, mais... Pronto, mas ok, falamos a mesma língua. Poderiam estes 2 países, se trabalhassem mais em conjunto, se as suas universidades, se a sua comunicação social levassem esta possibilidade a sério, e ela já aconteceu, por exemplo, na relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A antiga potência colonial passou a ser o Estado subordinado na relação, mas desenvolveram uma estratégia conjunta, envolveram nessa estratégia outros países anglo-saxónicos, não é? Como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia. Esse é um mercado de ideias, de circulação de pessoas muito intenso e decisivo para a evolução da humanidade, para bem e para mal, no século XX e agora no século XXI. Eu acho que os países lusófonos
não teriam esse papel, mas poderiam ter um papel também importante para que a América Latina se transformasse num bloco, para que a União Europeia se transformasse mais num bloco e para que tivessem uma relação preferencial e que ajudasse a superar muitos problemas da América Latina e da Europa e em conjunto serem blocos importantes para o equilíbrio mundial. E, portanto, eu acho que a própria experiência de transição de ditaduras e transição para democracias no Brasil e em Portugal, ou em Portugal e no Brasil, e a inserção de cada um desses países, Portugal na Comunidade Económica Europeia, hoje a União Europeia, e do Brasil no Mercosul e numa América Latina mais geral, e a relação entre, por exemplo, o Brasil e o México seriam decisivos nesse plano, não é? Poderiam ser elementos futuros muito importantes para ambos os países, para ambas as zonas do mundo e para o mundo no seu conjunto, e penso que aí os portugueses e os brasileiros poderiam ter um papel decisivo e que o estudo e a investigação sobre as vantagens e as desvantagens das ditaduras e das democracias e o sucesso e o insucesso parcial das nossas democracias também pode ser uma porta interessante para a evolução nesse sentido. E, portanto, eu deixaria essa não é? Nós académicos temos aquela ideia que depois numa tese ou numa dissertação deve haver no capítulo final sempre a síntese do que foi atingido e uma série de hipóteses de investigação futura. Eu aqui diria isso, ou seja, eu acho que o que nós aprendemos sobre ditaduras, sobre transições de democracias para ditaduras ou de regimes neoliberais para ditaduras para democracias, e a crise das democracias atuais nos torna claro essa oportunidade, e acho que cabe-nos a nós aproveitar a oportunidade e não nos queixarmos de que o sistema nos impediu de fazer, porque o sistema não nos está a impedir de fazer nada, aliás está a dar incentivos brutais a aproveitar essa oportunidade, e aparentemente quer Portugal, quer o Brasil, quer a América Latina, quer os países membros da União Europeia estão a aproveitar essa oportunidade, não porque alguém nos impeça de o fazer, mas porque estamos a decidir não o fazer, e depois não nos podemos queixar se desperdiçarmos a oportunidade, e se alguém, em sentido contrário, aproveitar essa oportunidade para concretizar projetos alternativos ao da democracia e do multilateralismo, do desenvolvimento económico, do combate às desigualdades e à violência e à discriminação e às alterações climáticas gravosas e à dilapidação dos recursos naturais não renováveis, são um problema gravíssimo, são problemas gravíssimos com os quais nos debatemos hoje e nos debateremos cada vez mais. Muito bem. João Paulo, de novo reitero, muitíssimo obrigado pela conversa. Eu quero, enfim, além de agradecer aqui ao João Paulo e me despedindo dele, eu quero também agradecer a todos e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, que está disponível no YouTube, né, no canal do YouTube, e também em podcast, em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também, como sempre faço aqui, agradecer especialmente a quem tem contribuído com o projeto do canal por algum dos caminhos que estão disponibilizados para isso. Seja o botãozinho do Valeu Demais ali embaixo do YouTube, que permite fazer uma contribuição pontual, seja se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais, se inscrevendo no Fora da Política Não Há Salvação, de forma análoga, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e o endereço é benfeitoria.com/fora da política não há salvação, ou ainda até para quem optar por esse outro meio, fazendo um Pix para o canal. E a chave Pix do canal é também o e-mail de contato, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Enfim, de tudo isso, eu reforço aqui, me despeço do João Paulo com os agradecimentos e me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.